Irmãos e irmãs, um bom fim de semana a todos. Vamos meditar agora o Evangelho do 32º domingo do tempo comum do ano A. O Evangelho apresentado nesse fim de semana é Mateus 25, 1 a 12, o famoso discurso de Jesus, o último dos 5 discursos que Jesus apresenta no Evangelho de Mateus, aquele escatológico, assim chamado, e esta parábola propriamente é a das 10 virgens, ou moças, como é traduzido no Evangelho de hoje. O título que poderíamos dar para essa meditação é: no meio da noite ouviu-se um grito, o noivo está chegando, ide ao seu encontro, ide ao seu encontro. Esta é a mensagem que o Evangelho quer nos transmitir. Trata-se de uma parábola difícil, naturalmente, com muitas incongruências. O reino dos céus, ele é comparado então a essas 10 virgens que pegam suas lâmpadas com óleo para ir ao encontro do noivo. Não aparece a noiva, ir comprar óleo à meia-noite, onde vai se encontrar um mercado aberto, o noivo que se atrasa, as virgens que cochilam todas as 10 e dormem, 5 acabam ficando fora da porta que se fecha e bate na cara delas, as outras 5 mais prudentes que carregaram o óleo, elas não emprestam óleo para as outras, falta de solidariedade. Portanto, as amigas da noiva é que deveriam conduzir em cortejo a noiva para o noivo, e não as amigas da noiva ficarem esperando o noivo. Mas as incongruências, tratando-se desse gênero de parábolas, elas servem para capturar a atenção. E Mateus usa essa técnica também nessa parábola. Quer fazer a sua comunidade pensar, levantar perguntas, buscar respostas. Para começar, 10 virgens, que significa esse partenós, no grego significa mulheres não casadas ou que não tiveram relações sexuais, mas fundamentalmente são solteiras, porque significa, como era costume na época, de uma moça casar virgem. Mas não é que tenha essa finalidade principal de mostrar a virgindade. 10 é um número completo, basta pensar os mandamentos da lei de Deus e também na simbologia do Apocalipse. Mas se pensarmos nos mandamentos, vamos ver que eles estão divididos em 2 tábuas, que podemos dividi-los em 5 e 5. 5 é o número de Israel. Temos o Pentateuco com os 5 livros. Temos na parábola imediatamente seguinte os 5 talentos que são distribuídos. Podemos pensar nos 5.000 homens que se alimentaram no sinal da multiplicação dos pães. Então essa parábola ela se encaixa com a do servo fiel no capítulo 24, imediatamente anterior, e a dos talentos que segue essa no capítulo 25. Tudo isso dentro do discurso apocalíptico de Jesus, que fala do fim dos tempos, discurso escatológico. A finalidade da parábola é indicar as condições para entrar no reinado dos céus, no reino dos céus. Lembra-se sempre, como diz o teólogo italiano, não se trata do reino nos céus, mas do reino dos céus, que vai acontecendo aqui, nesse mundo. Então a parábola gira em torno do tema da espera e da necessidade de preparação. E é interessante porque para falar do reino dos céus, sempre temos essas imagens muito bonitas da festa de casamento, bem ao contrário de uma teologia que foi martelante na nossa vida, que é a do vale de lágrimas. Não, o reino dos céus é uma
festa e ansiosamente se espera a chegada do noivo para festejar. Então, nessa parábola são apresentadas 5 prudentes, isto é, previdentes, que são sábias e que preparam suas lâmpadas com óleo. E 5 insensatas ou imprevidentes, como traduzimos aqui na Bíblia de Jerusalém, termo morai, de morós, que já aparecia, palavra muito dura, porque aparecia já no Salmo, no Sermão da Montanha, digo, no capítulo 5, 22, uma proibição. Se alguém chamar seu irmão de louco, morós, será passível da hiena de fogo. Termo bastante duro. As prudentes, elas preparam a lâmpada, e essa lâmpada com óleo nos remete logo a outros ensinamentos, mas como não pensar lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho? O Salmo 119, versículo 105, que nos deu também a letra para um belo canto da liturgia. Os que aceitam Jesus tornam-se discípulos de Jesus. E esses são considerados, então, os que têm óleo na lâmpada. São aqueles que aceitam o seguimento de Jesus. E os que aceitam tornam-se discípulos. E nós temos muitos exemplos no Novo Testamento destas pessoas: Maria, José, Simeão, Ana, os discípulos, as mulheres que acompanharam Jesus até Jerusalém, até o Monte Calvário, onde ficam observando e vão buscá-lo também no dia da ressurreição. Estes são os que aceitam Jesus, são os discípulos de Jesus. Nós temos também essas outras, moros, traduzida também por loucas, e que não trazem o óleo, são aqueles que não aceitam Jesus. Historicamente, a elite econômica e religiosa poderia se elencar entre estes imprudentes, esses que não têm sentido, não têm senso, são loucos, saduceus, fariseus, escribas, herodianos, os traidores, Anás, Caifás. Essas imprevidentes ou loucas representam os que Jesus apresentou no Sermão da Montanha, no final do Sermão da Montanha, no capítulo 7, 21, que tem aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas estes não são aceitos. Não vos conheço, recebem a resposta, porque não põem em prática a palavra de Deus. Não pôr em prática significa essa loucura, essa insensatez. O Sermão da Montanha depois termina com a comparação entre o sábio e este moroso louco. O sábio constrói a sua casa sobre a rocha, e esse que constrói a sua casa sobre a rocha é aquele que ouve a palavra e a põe em prática. Já o moroso louco, ou imprevidente, uma tradução meio fraca, imprevidente, é aquele que constrói a casa sobre areia. Ela não resiste às dificuldades, aos obstáculos, às tempestades que vão se abater ao longo da vida. Quem põe em prática a palavra de Deus fez a escolha certa e sábia. Que não terá, portanto, sua casa destruída. Uma escolha inteligente. E essa escolha inteligente não pode ser feita na última hora. A divisão de 5 e 5 representam as comunidades de Mateus e também as nossas comunidades, porque as nossas comunidades, elas têm sábios e têm insensatos. Não existem comunidades puras, com todos engajados, com todos com a lâmpada e a reserva de óleo, com todos os discípulos inteligentes e fazendo a escolha certa,
com as lâmpadas, com óleo para iluminar o cortejo da chegada do noivo que vem para nos libertar. Jesus, evidentemente, é o noivo, porque mesmo quando João Batista mandou perguntarem por que jejuam, os discípulos, quando os fariseus, melhor, perguntam para Jesus por que os discípulos de João Batista jejuam e os teus discípulos não, Jesus diz, podem os convidados jejuar enquanto o noivo está presente? Virá o dia. Então Jesus se atribui a ser esse título do esposo. E a esposa, que não aparece nesse relato, outra incongruência, que nos faz pensar, a esposa, essas virgens, essas 10 virgens, é a comunidade, é o povo de Israel, somos nós hoje, a comunidade cristã. Não tem óleo. O óleo é a palavra de Deus que Jesus nos deu na sua primeira vinda. Essa espera e essa vigilância com óleo, ter óleo, é para a segunda vinda, para o fim do mundo. O óleo, porém, só serve para esta vida aqui, neste mundo, não para outra. Por quê? Porque o óleo é a palavra de Deus, é o Evangelho, e esse óleo não adianta buscar na hora da morte. O dai-nos um pouco do vosso óleo para nós, e não recebem. Não adianta querer o óleo na hora da morte. Por quê? Porque no final não tem mais volta. Esse óleo não pode iluminar a nossa vida que já foi desperdiçada. Não adianta. A vida passou. A palavra dos profetas é uma luz que brilha no lugar escuro, diz na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 19. A palavra dos profetas é uma luz que brilha no escuro, que brilha nesta vida, até que raie o dia e surja a estrela d'alva em nossos corações, que surja a estrela da manhã em nossos corações. Este óleo é o óleo da fé, o óleo das boas obras que servem para este mundo. Não se pode perder a luz da palavra de Deus que temos pela primeira vinda. A nossa vida não pode se basear num fogo de palha, nos entusiasmos passageiros, fervores momentâneos. É necessário alimentar a lâmpada para que ilumine a nossa vida. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, aqui que nós temos do Evangelho da primeira vinda, nos preparando com inteligência, com escolhas sábias para o encontro definitivo. Por isso que vem também à meia-noite um grito, o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Agora se trata da segunda vinda. E na primeira, Jesus queria nos libertar a todos, queria libertar a todo Israel, mas não foi aceito. A lâmpada se alimenta, portanto, com óleo, com o óleo da fé, com a palavra de Deus, com os sacramentos, com as orações que nós recebemos do noivo já na primeira vinda de Cristo. Um autor italiano, ele diz que Deus deveria ter nos dado 2 vidas. Uma para fazermos os ensaios e outra para subirmos no palco. Mas isto não é possível, não existe. Só temos uma vida e temos que fazer a escolha inteligente na hora certa, no momento oportuno. Por isso, a resposta, que não é demasiadamente dura como parece, não vos conheço. Por quê? Porque não
não parecemos com Jesus, nós não temos uma vida de seguimento fiel, não iluminamos a nossa vida com o óleo da fé. E se rejeitamos Jesus na primeira vinda, se preferimos ficar com os comportamentos e com a vida velha, é claro, se escolhemos não aceitar o convite, como nas parábolas do banquete que ouvimos nesses domingos, arrumando desculpas, é claro que ele vai nos dizer: não vos conheço. Na verdade, Deus nos conhece, Deus conhece o nosso coração, conhece a nossa vida. Talvez essa palavra ela seria muito melhor e pode ser compreendida não ao pé da letra, mas como uma palavra que compreende que nós não conhecemos a Deus. Nós não conhecemos Jesus. Esse final duro, a porta batida na cara, no Sermão da Montanha, nós temos no Mateus 7. Porque não é quem diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus. Não é uma questão de devoção, não é uma questão de invocação de Deus, não é uma questão de ter a Bíblia na mão. Quantos hoje nesse Brasil têm a boca cheia de versículos, mas o coração longe de Deus, longe do amor, cheios de ganância, de ódio, de roubo, de enganos, de maldades e de mentiras? Não se trata, ou não se entra na vida plena citando versículos, mas se entra na vida plena preparando-nos para escolhas inteligentes neste mundo, para sermos lâmpadas com óleo que iluminam a nossa vida e a vida dos outros. O óleo da fé, o óleo das boas obras. E, neste ponto, não tem volta. Não é possível pegar óleo emprestado. É a tua vida que já se foi. Não podemos voltar atrás. É a tua vida que falhou. Não podemos revivê-la. Não temos a segunda chance. Brilhe, lá no Sermão da Montanha, brilhe a vossa luz aos olhos dos homens, a fim de que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem a Deus. Esse óleo é a paixão pelo reino de Deus, é a paixão pela verdade, é a paixão pela vida, é a paixão pelo Evangelho, é uma vida dedicada. E uma paixão não se improvisa, uma paixão não se pode pedir emprestado. Como não se pode pedir emprestado a capacidade, me empresta um pouco a tua capacidade de amar, porque eu não estou conseguindo. Não existe isso. É a tua vida que tem que fazer essa escolha. Ou, como outro italiano dizia, me empresta um pouco da tua capacidade de perdoar, porque eu não consigo. Não existe. É você que tem que se construir, se preparar, ter óleo, o óleo da fé, o óleo das boas obras, o óleo da paixão, das escolhas inteligentes de uma casa construída sobre a rocha. Uma paixão não se improvisa, uma paixão não se pede emprestada. Não vos conheço. Não é para ser uma palavra literal. É nós que não conhecemos a Jesus, a sua proposta, o seu convite. Cada um deve confrontar-se hoje e cada dia com esta parábola. Nós queremos ser discípulos, queremos cultivar a vida, queremos estar do lado da vida, no cuidado dos irmãos, no cuidado do planeta. Nós queremos ter uma vida com escolhas sábias, inteligentes, para podermos participar da festa, para não ficarmos do lado de fora, porque quem tem a verdadeira alegria é quem entra na festa com o noivo, que é Jesus Cristo. Esses participam da comunidade, não encontram desculpas para ficarem excluídos da comunidade, pensando que ali
vou encontrar alguma coisa. Que esse Evangelho nos ajude a buscar a sabedoria dessa vida e a termos olho para iluminar o caminho da nossa vida com a palavra do Evangelho. Um bom domingo a todos.